Você já imaginou viver 80 anos dividindo o mesmo corpo com outra pessoa? Dormir, acordar, respirar e até amar junto, sem nunca poder se afastar nem por um segundo? Pois é, essa é a minha vida. Meu nome é Laura Mendes, tenho 84 anos e moro até hoje em Arapiraca, no interior de Alagoas. Nasci colada à minha irmã, Lourdes. O povo da cidade dizia que era milagre. Outros diziam que era castigo. Mas para mim, foi as duas coisas ao mesmo tempo. Lembro como se fosse agora. O dia em que uma repórter veio aqui em casa, com aquelas câmeras grandes e voz ensaiada, querendo saber a real história das irmãs siamesas. E eu olhei para ela e pensei, será que alguém um dia vai entender que a gente não é notícia, é gente? Porque viver assim, grudada, é aprender o tempo todo a engolir o que é só seu. A vontade, a raiva, o amor, e dividir o que o outro sente, mesmo quando você não quer. Crescemos num tempo em que tudo era pecado, principalmente o que era diferente. Mamãe dizia que a gente era a cruz dela, mas que Deus não erra. E eu acredito nisso até hoje, sabe? Porque se Deus errou, foi um erro bonito. A gente aprendeu a andar de lado, a dormir de conchinha sem ter escolha, a rir das próprias desgraças para não enlouquecer. Agora, com 84 anos, olho para Lourdes aqui do meu lado. O mesmo rosto, as mesmas rugas, e penso que passamos por coisa que ninguém no mundo entenderia. Tivemos amores separados, dores juntas, sonhos partidos, mas no fim das contas, talvez o milagre não tenha sido nascer assim. O milagre foi sobreviver assim, amando e sendo amadas, mesmo sem nunca sermos só uma. Antes de mergulharmos no coração desta história, uma que bate em 2 ritmos, mas num só corpo, peço um instante da sua atenção. Se você acredita que toda vida, por mais incomum que pareça, guarda uma lição valiosa sobre amor, identidade e resiliência, convido-o a se inscrever em nosso canal. Assim, você não perderá nenhuma das jornadas extraordinárias que compartilhamos aqui, crônicas da alma humana em suas mais diversas formas. Sua inscrição é o primeiro passo para garantir que essas vozes, muitas vezes esquecidas, continuem a ecoar. Agora, volte comigo para aquele consultório frio em Maceió, onde uma decisão que levou 84 anos para ser tomada estava prestes a ser selada para sempre. O ar do consultório era gelado, artificial, um contraste violento com o mormaço pesado de Maceió, que se agarrava às roupas e à pele do lado de fora. O branco das paredes, dos móveis, do jaleco do médico, tudo parecia estéril, limpo demais para conter a complexidade de uma vida inteira. Sentadas em uma cadeira reforçada, construída especialmente para elas, estavam Laura e Lourdes Mendes. 84 anos de existência compartilhada, costela a costela, um só fluxo sanguíneo para 2 corações que, apesar da proximidade física, batiam em compassos emocionais distintos. O Dr. Arnaldo, um homem de meia-idade com olhos cansados, mas gentis, ajustou os óculos no rosto e pigarreou, quebrando o silêncio que se instalara na sala. Ele segurava uma série de exames, imagens coloridas e enigmáticas que mapeavam o corpo singular à sua frente. Senhoras Mendes, ele começou, a voz calculadamente suave. Os resultados são notáveis. A tecnologia avançou de uma forma que não poderíamos sonhar há 20, 30 anos. A vascularização compartilhada é complexa, sim, mas o fígado é robusto, e com as técnicas de hoje, podemos dividi-lo com segurança. Os riscos existem, claro, na idade de vocês. Qualquer cirurgia é um risco. Mas a possibilidade é real. Ele fez uma pausa, deixando o peso da palavra possibilidade pairar no ar. Era a palavra que as perseguira desde a infância. O sussurro de uma vida diferente. Uma vida normal. A possibilidade de caminhar em direções opostas, de dormir de costas uma para a outra, de ter um segredo que não fosse traído pela aceleração do pulso da outra. Laura sentiu o coração de Lourdes bater um pouco mais rápido. Um tambor ansioso contra a parede torácica que dividiam. A mão de sua irmã, enrugada e manchada pelo tempo, apertou a sua com uma força familiar. Laura virou o rosto, o movimento coordenado por décadas de prática, e encontrou os olhos de Lourdes. Eram os mesmos olhos castanhos, mas enquanto os de Laura guardavam uma melancolia sonhadora, os de Lourdes faiscavam com um pragmatismo afiado,
uma resignação quase desafiadora. E o que isso quer dizer, doutor? Em português claro, a voz de Lourdes soou, mais áspera e alta do que a de Laura jamais seria. Era a voz que sempre usara para enfrentar o mundo, a que fazia as perguntas difíceis. O doutor Arnaldo suspirou, um som de paciência e talvez um pouco de frustração. Quer dizer, dona Lourdes, que podemos separá-las. Vocês poderiam viver o resto de suas vidas em corpos independentes. Independência. A palavra soou estranha, estrangeira. Para Laura, pareceu um abismo. Para Lourdes, talvez, um eco de um desejo antigo, há muito enterrado sob camadas de realidade. Laura observou o rosto da irmã. Viu as rugas profundas ao redor da boca, o cabelo branco e ralo preso num coque apertado, a teimosia cravada na linha do queixo. Conhecia cada centímetro daquele rosto como se fosse o seu próprio reflexo. Em certo sentido, era. Ela sentiu o conflito em Lourdes. Uma vibração sutil que só ela podia perceber. Uma vida inteira de "e se", condensada naquele momento. E se pudesse ter dançado sem sentir o peso da outra? E se pudesse ter chorado sem que as lágrimas da outra a acompanhassem? E se pudesse ter amado sem uma testemunha constante e involuntária? Laura, por sua vez, sentiu um pânico frio. A ideia de se olhar no espelho e ver apenas a si mesma, de se deitar na cama e sentir um vazio ao seu lado, era mais aterrorizante do que qualquer bisturi. A presença de Lourdes era sua constante, sua âncora, a prova irrefutável de sua própria existência. O silêncio se estendeu. O médico esperava, tamborilando os dedos na mesa de metal. Ele via duas idosas. Não via a menina que se escondeu atrás da saia da mãe, a adolescente que corou com um elogio, a mulher que amou e sofreu em dobro. Finalmente, foi Laura quem falou. A voz um sussurro suave, mas firme, que carregava o peso de 8 décadas. Ela não olhou para o médico, mas para a irmã. "Não, doutor", disse ela. E sentiu o corpo de Lourdes relaxar ao seu lado, uma rendição que era também um alívio. "A gente agradece a boa vontade, mas nós nascemos assim", Lourdes completou a frase, como faziam desde que aprenderam a falar, suas vozes se entrelaçando numa harmonia imperfeita. "E é assim que a gente vai morrer, juntas." A decisão estava tomada. Não era uma renúncia, mas uma afirmação. A afirmação de que a sua unidade, forjada na carne e no tempo, era mais forte do que o anseio por uma individualidade que elas nunca conheceram de fato. Naquele consultório estéril, elas escolheram a si mesmas, a entidade única que eram. E ao saírem da sala, amparando-se uma na outra, o ar pesado de Maceió pareceu, pela primeira vez, leve como uma promessa de paz. Arapiraca, 1938. O mundo estava à beira de uma guerra que mal chegaria em ecos ao sertão alagoano. Mas na pequena casa de taipa da família Mendes, uma batalha particular e silenciosa estava sendo travada. O ar era espesso com o cheiro de terra molhada e ervas. O suor de Joana escorria por seu rosto, misturando-se às lágrimas de dor e medo. Do lado de fora, a chuva fina batia no telhado de palha, um ritmo constante que parecia zombar da urgência dentro daquelas paredes. A parteira, Dona Benedita, uma mulher de mãos calejadas e fé inabalável, tinha o senho franzido. Algo estava errado. O parto se arrastava por horas, e a exaustão de Joana era palpável. Manuel, o pai, andava de um lado para o outro no pequeno quintal, o rosto uma máscara de angústia, as mãos torcendo um chapéu de palha puído. Ele orava em silêncio, pedindo a Deus por um filho saudável, um menino forte para ajudar na roça. Quando finalmente o primeiro choro rasgou o ar abafado do quarto, foi seguido quase que instantaneamente por um segundo, um som ligeiramente mais agudo, como um eco desesperado. Houve um momento de confusão, um suspiro de alívio por serem gêmeos, talvez. Mas o grito sufocado de Dona Benedita transformou o alívio em pavor. Manuel entrou correndo, o coração martelando contra as costelas. A cena que encontrou o paralisou. Joana estava pálida como cera na cama improvisada, os olhos arregalados de choque. E nos braços da parteira não havia 2 bebês, mas uma única massa de carne contorcida, de onde saíam 2 cabeças, 4 braços finos que se agitavam no ar, e um emaranhado de pernas. "Valha-me, Nossa Senhora!" sussurrou Manuel, o chapéu caindo de suas mãos no chão de terra batida.
Eram meninas. 2 meninas perfeitas, da cintura para cima, com rostos idênticos, amassados e vermelhos pelo esforço do nascimento, mas seus troncos estavam fundidos, unidos por uma faixa larga de pele e osso, que ia do peito ao umbigo. Um corpo, 2 almas. A notícia se espalhou por Arapiraca como fogo em palha seca. Nos primeiros dias, a casa dos Mendes se tornou um ponto de peregrinação macabra. As pessoas vinham em silêncio, espreitavam pela porta entreaberta, cochichavam sobre castigo divino, sobre presságios, sobre os mistérios de Deus. Joana, imersa em uma depressão febril, mal conseguia olhar para as filhas. Era Manuel, com seu desespero silencioso, quem as limpava, quem tentava alimentá-las, desajeitadamente levando uma colher de leite de cabra a cada boca faminta. O padre da cidade, um homem severo e temente a Deus, veio abençoar a casa, mas seus olhos não escondiam o horror. Ele as batizou ali mesmo, na bacia de folha de Flandres. Laura, a que nasceu primeiro por uma questão de segundos, e Lourdes, a que a seguiu. Nos meses que se seguiram, a curiosidade deu lugar a uma mistura de piedade e repulsa. As crianças da vizinhança inventavam histórias sobre a menina de 2 cabeças. Os adultos desviavam o olhar quando Manuel passava na venda. A família Mendes se fechou em seu próprio mundo, um universo delimitado pelas paredes de taipa, onde o único som era o choro duplo das filhas e as orações sussurradas da mãe. Joana, com o tempo, superou o choque inicial e o substituiu por uma devoção fervorosa. Ela passou a ver as filhas não como um castigo, mas como uma prova de sua fé, um fardo sagrado que ela carregaria com resignação. Vestia-as com vestidos largos, costurados a partir de um único pedaço de tecido, com 2 aberturas para as cabeças e 4 para os braços. Eram vestidos disformes, que escondiam a natureza de sua união, mas que também as apagavam como indivíduos. Laura e Lourdes cresceram nesse casulo de silêncio e devoção. Aprenderam a engatinhar num movimento desajeitado, uma puxando para a esquerda, a outra para a direita, até que, por instinto, encontraram um ritmo. Laura era a mais quieta, os olhos grandes e assustados observando o mundo. Lourdes era a mais barulhenta, chorando com raiva quando seus movimentos eram contrariados pela irmã. Desde o início, suas personalidades começaram a se desenhar, 2 forças opostas presas na mesma corrente. Elas não sabiam que eram diferentes do resto do mundo. Para elas, aquela era a única forma de existir. Aprender a andar foi a primeira grande negociação de suas vidas. Foi um processo longo e frustrante, marcado por tombos, joelhos ralados e lágrimas de raiva. O corpo que dividiam tinha 4 pernas, mas elas não funcionavam em pares coordenados. Laura, com sua natureza mais hesitante, queria dar passos pequenos e cautelosos. Lourdes, impaciente e impulsiva, queria correr antes mesmo de conseguir se firmar. Manuel, com uma paciência que surpreendia a si mesmo, construiu para elas um andador rústico, 2 barras de madeira paralelas onde podiam se apoiar. Todos os dias, no quintal de terra batida sob o sol inclemente de Alagoas, ele as incentivava, um passo de cada vez, à esquerda da Laura, agora à direita da Lourdes. Juntas, meninas, juntas. A palavra juntas se tornou o mantra de suas vidas. Elas aprenderam que o avanço só era possível através do acordo. Um passo de Laura, um passo de Lourdes. A perna direita de uma movia-se em sincronia com a esquerda da outra. Desenvolveram um ritmo, uma dança desengonçada que era só delas. E no dia em que finalmente atravessaram o quintal sem um andador, cambaleando, mas de pé, o sorriso raro no rosto de Manuel foi uma vitória maior do que qualquer outra coisa no mundo. A infância delas foi um microcosmo de cooperação forçada e descobertas compartilhadas. Brincavam com bonecas de sabugo de milho, e cada uma controlava um braço da boneca, inventando histórias que muitas vezes entravam em conflito. A boneca de Laura queria ser uma princesa esperando no castelo. A de Lourdes, uma cangaceira valente desbravando o sertão. As brincadeiras frequentemente terminavam em discussões acaloradas, com uma puxando para um lado, a outra para o outro, até que ambas caíssem no chão, exaustas e frustradas. Comer era outro desafio.
Joana as sentava em um banquinho largo, um prato de feijão e farinha entre elas. Tinham que coordenar os movimentos dos braços para que um garfo não esbarrasse no outro. Aprenderam a esperar, a dar a vez, a sentir a fome da outra como se fosse a sua própria. Quando Laura estava sem apetite, Lourdes comia por duas, insistindo que o corpo precisava de sustento. Quando Lourdes empacava, era Laura que, com paciência, a convencia a comer mais uma colherada. A maior descoberta, no entanto, foi a do mundo exterior. A casa e o quintal eram seu refúgio, mas a curiosidade infantil era mais forte que o medo. Um dia, enquanto a mãe cochilava na rede, elas se aventuraram até a porteira. Ficaram ali, olhando a estrada de terra poeirenta, as poucas casas ao longe. Viram outras crianças correndo, gritando, jogando bola. Eram seres ágeis, independentes, cada um universo em si mesmo. Foi a primeira vez que a noção de sua própria diferença as atingiu com força. Um menino, ao vê-las, parou de correr, apontou e gritou: "Olha lá, a assombração!" As outras crianças pararam também, os olhos arregalados de espanto e um pouco de medo. Laura quis recuar, se esconder. Sentiu seu rosto queimar de vergonha, um calor que se espalhou pelo peito compartilhado. Mas Lourdes ergueu o queixo. "Assombração é a sua avó", gritou ela, a voz fina, mas cheia de desafio. O menino ficou sem reação, surpreso com a resposta. As meninas, percebendo que o momento de intimidação havia passado, começaram a rir. O feitiço estava quebrado. Laura, encorajada pela coragem da irmã, também se permitiu um pequeno sorriso. Elas não fugiram. Ficaram ali, na porteira, sustentando os olhares curiosos, juntas. Naquele momento, a união física se tornou também uma aliança emocional. Elas eram uma contra o mundo. Naquela noite, deitadas na esteira larga, no silêncio do quarto, Laura sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Lourdes, sentindo o soluço contido no corpo que partilhavam, não perguntou o porquê. Apenas estendeu o braço e segurou a mão da irmã. Não precisavam de palavras. Sentiam a mesma dor, a mesma solidão, a mesma determinação silenciosa. Aprenderam a ser o consolo uma da outra, pois no mundo delas não havia outro refúgio possível. O ritmo que haviam encontrado para andar agora se estendia para suas almas. Era um ritmo de sobrevivência. A adolescência chegou sem pedir licença, uma tempestade hormonal que abalou a frágil harmonia que haviam construído. O corpo que conheciam tão bem começou a se transformar de maneiras confusas e assustadoras. Seios brotaram em seus peitos, quadris se alargaram, e com isso veio uma nova consciência de si mesmas, uma consciência que era ao mesmo tempo compartilhada e intensamente privada. A primeira menstruação foi um evento traumático. Acordaram no meio da noite com uma cólica aguda, uma dor que ambas sentiam com a mesma intensidade, e a mancha de sangue no lençol. Joana, sem saber como explicar a situação para duas mentes em um só corpo, apenas lhes deu panos limpos e disse que era coisa de mulher, mas para elas era mais uma prova de sua prisão. A dor de uma era a dor da outra. O constrangimento de uma era o da outra. Não havia como escapar. Foi nessa época que as personalidades, antes apenas traços distintos, solidificaram-se em territórios bem definidos. Laura, introspectiva, começou a devorar os poucos livros que conseguia emprestados. Lia romances de amor, sonhava com príncipes e bailes, com um mundo que existia apenas nas páginas amareladas. Seu refúgio era interno, um jardim secreto em sua mente onde podia ser uma só, livre e amada. Lourdes, por outro lado, tornou-se mais cínica e pragmática. Desdenhava dos romances de Laura, chamando-os de besteira. Seu interesse se voltou para o mundo real, para os preços na venda, para as fofocas que a vizinha contava para sua mãe, para as maneiras de ganhar algum trocado costurando para fora. Ela era a guardiã do corpo, a que se preocupava com a sobrevivência, enquanto Laura cuidava dos sonhos. Essa divisão criou as primeiras fissuras sérias em seu relacionamento. As discussões se tornaram mais frequentes e amargas. Brigavam por coisas triviais que, para elas, eram questões de soberania. Laura queria ficar sentada na rede, lendo, enquanto Lourdes queria ir até a horta ajudar o pai. O corpo, imóvel, se tornava o campo de batalha.
Você não faz nada o dia todo. Só fica com a cabeça enfiada nesses livros, acusava Lourdes, tentando se levantar, mas sendo impedida pela inércia da irmã. E você só pensa em trabalho. A gente não pode ter um minuto de paz, retrucava Laura, agarrando-se à rede, sentindo a pulsação irritada de Lourdes reverberar em seu próprio peito. A privacidade se tornou um conceito doloroso. Não podiam ter um pensamento sem que a outra percebesse a mudança em sua respiração, um sentimento sem que a outra sentisse o acelerar do coração. Quando Laura sonhava acordada com um rapaz bonito que via na missa de domingo, sentia seu rosto corar. E Lourdes imediatamente a provocava. Tá pensando no filho do coronel, é? Pensa que ele vai olhar pra gente? A vergonha de Laura era amplificada pela zombaria da irmã. E a irritação de Lourdes era alimentada pela vulnerabilidade de Laura. Elas eram o espelho constante uma da outra, refletindo e ampliando suas inseguranças. A noite era o momento mais difícil. Dividiam não só a cama, mas os sonhos e os pesadelos. Quando uma tinha insônia, a outra era forçada a ficar acordada, sentindo cada virada, cada suspiro. Foi quando estabeleceram a primeira regra formal de seu território compartilhado. Quando eu quiser virar para a esquerda, eu aperto sua mão uma vez. Quando você quiser virar para a direita, aperta a minha, propôs Lourdes, numa noite de trégua. Era um sistema simples, mas representava um marco. Era o reconhecimento de que, apesar da união, existiam duas vontades distintas que precisavam ser negociadas. Aos poucos, criaram um código, uma linguagem corporal sutil. Um toque no braço significava: preciso de silêncio. Um suspiro mais longo era um pedido de paciência. Elas estavam mapeando seu próprio continente, definindo fronteiras invisíveis em um corpo que não tinha divisões. Estavam aprendendo a arte da diplomacia em uma guerra que nunca teria fim. Uma guerra travada não com armas, mas com o peso de um olhar, o silêncio de uma resposta, a tensão de um músculo. E no meio dessa batalha pela individualidade, sem perceber, estavam forjando uma interdependência mais profunda do que qualquer união física poderia criar. A decisão de mandar as meninas para a escola foi de Manuel. Joana era contra. Temia a crueldade do mundo, a humilhação que as filhas certamente enfrentariam. O que elas vão aprender lá que eu não possa ensinar aqui? A rezar? A ler a Bíblia? Argumentava ela, os olhos cheios de uma angústia protetora. Mas Manuel, um homem de poucas palavras e muita observação, via a inteligência faiscar nos olhos das filhas. Em Laura, a sede por histórias. Em Lourdes, a rapidez com os números, a facilidade com que calculava o troco das pequenas vendas da casa. Elas não são bicho do mato, Joana. Tem que aprender a ler e a escrever direito. O mundo é maior que esse quintal, ele disse, com uma firmeza que encerrou a discussão. A entrada delas na pequena escola rural de Arapiraca foi exatamente como Joana temera. Quando atravessaram a porta, a professora, Dona Elvira, uma senhora de coque severo e pouca paciência, ficou boquiaberta. As outras crianças, antes um alvoroço de gritos e correrias, emudeceram. O silêncio era pesado, denso, cheio de olhares que as mediam, que percorriam a linha de sua união, que contavam seus braços e pernas. Dona Elvira, depois de um momento de hesitação, arranjou uma carteira larga no fundo da sala. O primeiro dia foi uma tortura. Os sussurros, as risadinhas abafadas, as perguntas cruéis feitas em voz alta. Professora, se uma faz a lição, a outra também ganha nota? Laura se encolheu, desejando poder desaparecer. Sentia cada olhar como uma picada física. Foi Lourdes quem, mais uma vez, ergueu a barreira. Com o rosto fechado e os olhos desafiadores, ela encarou os colegas um a um, até que eles, desconcertados, desviassem o olhar. Aprender a escrever foi um novo desafio de coordenação. A carteira era pequena. Laura era destra. Lourdes, canhota. Seus cotovelos se esbarravam constantemente. Tiveram que desenvolver um método, inclinando os cadernos em ângulos estranhos, ajustando a posição do corpo a cada frase. Dona Elvira, inicialmente cética, acabou se impressionando com a determinação delas. Laura tinha uma caligrafia bonita, desenhada, e suas redações eram cheias de imaginação. Lourdes era um relâmpago na aritmética,
resolvendo os problemas de cabeça antes que os outros tivessem terminado de armar a conta. A escola, apesar da crueldade inicial, se tornou uma janela para o mundo. Aprenderam sobre o Brasil, sobre rios e capitais, lugares que pareciam existir em outra dimensão. Para Laura, cada lição de história era um novo romance. Para Lourdes, cada mapa era um território a ser conquistado, mesmo que apenas na imaginação. Aos poucos, a curiosidade das outras crianças superou o preconceito. Elas se tornaram uma espécie de lenda na escola. Os meninos queriam saber se sentiam a dor da outra. Sim, se uma podia ler os pensamentos da outra. Não, mas quase. As meninas se aproximavam timidamente, atraídas pela inteligência de Lourdes e pela doçura de Laura. Fizeram uma amiga, uma menina chamada Clara, filha de um comerciante local. Clara não fazia perguntas sobre o corpo delas. Perguntava sobre o que elas gostavam, sobre seus sonhos. Sentava-se com elas no recreio, dividindo o lanche, e as tratava como duas pessoas normais. A amizade de Clara foi um bálsamo, a primeira prova de que a aceitação era possível. No entanto, a escola também lhes ensinou a dura lição de seus limites. Nunca puderam participar da aula de educação física. Enquanto as outras crianças corriam, jogavam queimada, pulavam corda, elas ficavam sentadas na sombra, observando. Era nesses momentos que a realidade de sua condição se tornava mais aguda. A liberdade de um corpo desembaraçado, a alegria simples de correr contra o vento, era um luxo que nunca teriam. Laura observava as meninas dançando nas festas juninas, rodopiando em seus vestidos de chita, e sentia uma pontada de melancolia. Lourdes observava os meninos jogando futebol, a competição, a camaradagem, e sentia uma frustração contida. Elas concluíram o primário com as melhores notas da turma. Dona Elvira, no dia da formatura, lhes entregou os diplomas com os olhos úmidos. "Vocês duas", disse ela, a voz embargada, "têm mais força e inteligência do que qualquer um nesta sala. Não deixem ninguém dizer o contrário." Elas saíram da escola mais fortes, mais instruídas, mas também mais conscientes do abismo que as separava do resto do mundo. A escola lhes deu conhecimento, mas também lhes deu a exata medida de sua jaula. A juventude floresceu, e com ela, desejos que não podiam ser negociados ou suprimidos. O coração, diferente dos braços e pernas, não aprendia a se mover em sincronia. Cada um batia por razões próprias, em ritmos secretos e teimosos. Foi o coração de Laura que despertou primeiro, de forma avassaladora e ingênua. O objeto de sua afeição era Francisco, ou Chico, o rapaz que ajudava o pai no armazém da vila. Ele tinha cabelos escuros e um sorriso fácil, e seus braços eram fortes de carregar sacos de farinha e açúcar. Laura o observava de longe, quando ia com a mãe fazer as compras. Inventava desculpas para ir ao armazém, apenas para ter a chance de vê-lo, de ouvir sua voz grave dizendo: "Bom dia, dona Joana." Cada vez que Chico sorria em sua direção, um sorriso educado, dirigido à entidade, as meninas Mendes, o coração de Laura disparava. O sangue subia ao seu rosto, um rubor que ela não podia controlar e que denunciava seu segredo. E Lourdes, inevitavelmente, sentia tudo. Sentia o pulso acelerado, o calor na pele, a respiração suspensa. "Lá vem você de novo com essa palhaçada", resmungava Lourdes, baixinho, enquanto saíam do armazém. "Parece uma boba. Ele nem sabe que você existe." "Ele sorriu pra mim", sussurrava Laura, o coração ainda flutuando. "Ele sorriu pra gente. É educação, sua tonta. Ele sorri até pro jumento do seu Zé." A ironia de Lourdes era uma agulha, perfurando o balão dos sonhos de Laura. Mas não adiantava. A paixão de Laura crescia em silêncio, alimentada por olhares furtivos e fantasias noturnas. Ela imaginava conversas com Chico, passeios sob o luar, um beijo roubado atrás da igreja. E em todas essas fantasias, Lourdes estava ausente, uma impossibilidade que sua mente romântica simplesmente ignorava. A situação atingiu um ponto crítico durante a quermesse de São João. A praça estava enfeitada com bandeirinhas coloridas. O cheiro de milho assado e canjica pairava no ar. Joana e Manuel, em um raro momento de descontração, permitiram que elas fossem com a amiga Clara. Laura vestiu seu melhor vestido, um tecido florido que a mãe havia costurado. Sentia-se quase bonita. E então ela o viu.
Chico estava perto da barraca do beijo, rindo com um grupo de amigos. Seus olhares se cruzaram por um instante, e para o espanto de Laura, ele acenou e começou a caminhar na direção delas. O pânico e a euforia tomaram conta de Laura. Seu coração batia tão forte que ela temeu que fosse sair pela boca. Suas mãos suavam. "Acalme-se, pelo amor de Deus!" sibilou Lourdes, sentindo a onda de nervosismo da irmã como se fosse sua. "Você vai ter um troço." Chico parou na frente delas, o sorriso ainda mais bonito de perto. "Boa noite, meninas." "Boa noite, Clara." "Boa noite, Chico," respondeu Clara, animada. Laura conseguiu apenas emitir um som ininteligível. "Estão gostando da festa?" ele perguntou, o olhar passando de um rosto para o outro. Foi Lourdes quem respondeu, a voz firme e um pouco ríspida. "Está boa. Muita gente." Houve um silêncio constrangedor. Chico, sem saber como continuar a conversa com aquela criatura dupla, uma tímida e a outra arisca, coçou a nuca. "Bem, eu vou ali ver a quadrilha. Divirtam-se." E ele se foi. A decepção de Laura foi tão intensa que pareceu uma dor física. As lágrimas brotaram em seus olhos, e ela teve que se esforçar muito para não chorar ali mesmo. "Viu só?" disse Lourdes, a voz sem triunfo, apenas cansaço. "É sempre assim que vai ser. Ninguém sabe como falar com a gente. Somos uma aberração. E você, com seus suspiros, só piora as coisas." "Você o espantou", acusou Laura, a voz embargada. "Você foi grossa. Eu fui realista. É melhor você aprender isso de uma vez por todas. Esse tipo de coisa, amor, namoro, não é pra gente. Nunca vai ser." Elas voltaram para casa em silêncio, a briga pairando entre elas, mais pesada do que o ar noturno. Naquela noite, deitadas na escuridão, Laura chorou baixinho por seu primeiro coração partido, e Lourdes, sentindo cada soluço, cada pontada de dor no peito da irmã, ficou acordada, os olhos abertos no escuro, amaldiçoando o coração de Laura, o seu próprio, e o corpo que as unia naquela solidão a dois. Pela primeira vez, ela sentiu um vislumbre de algo parecido com ódio pela irmã. Um ressentimento profundo por ser obrigada a sentir uma dor que não era sua. Os anos que se seguiram à desilusão de Laura com Chico foram marcados por uma rotina monótona e uma crescente ansiedade sobre o futuro. A juventude se esvaía lentamente, e com ela, as poucas esperanças que ainda nutriam. A amiga Clara se casou e se mudou para Maceió, e a solidão dela se aprofundou. Seus pais estavam envelhecendo. Manuel já não tinha a mesma força para a roça, as costas curvadas pelo trabalho de uma vida inteira. Joana se movia com mais lentidão, a fé inabalável agora tingida por uma preocupação visível com o destino das filhas. Quem cuidaria delas quando eles se fossem? A questão pairava sobre a casa como uma nuvem de tempestade. Elas não podiam se casar, não podiam ter filhos, não podiam ter um emprego convencional. A costura, que haviam aprendido com a mãe, lhes rendia alguns trocados, consertando roupas para a vizinhança. Mas não era o suficiente para se sustentarem. Eram um fardo, e a consciência disso pesava sobre elas todos os dias. Laura se refugiava ainda mais em seus livros, mas agora as histórias de amor pareciam cruéis, um lembrete constante do que ela nunca teria. A melancolia se tornou sua companheira constante, uma névoa que embaçava seus dias. Ela se movia pelo mundo com uma resignação triste, os ombros ligeiramente curvados, como se carregasse um peso invisível além do corpo da irmã. Lourdes, em contrapartida, reagia com uma fúria contida. A frustração a deixava irascível, a língua mais afiada do que nunca. Ela se irritava com a passividade de Laura, com a devoção cega da mãe, com o silêncio resignado do pai. Sentia-se presa não apenas no corpo, mas em uma vida sem perspectivas. "Vamos ficar aqui até apodrecer?" Ela explodiu um dia, enquanto remendavam um lençol. "Esperando a morte chegar? Não podemos fazer alguma coisa?" "Fazer o quê, Lourdes?" respondeu Laura, a voz desprovida de energia. "Que escolha nós temos? Este é o nosso destino. Destino é o que a gente faz", retrucou Lourdes, enfiando a agulha no tecido com força. "Podíamos ir para a cidade grande, tentar outra coisa. Qualquer coisa é melhor do que essa vidinha miserável." "E viver de quê? De esmola? De sermos expostas como atração de circo? Pelo menos aqui as pessoas nos conhecem. Temos um teto,
Lá fora, o mundo é cruel. A discussão, como sempre, não levou a lugar nenhum. Eram os dois polos de sua existência: a aceitação melancólica de Laura e a rebeldia impotente de Lourdes. E o corpo que as unia era o pêndulo, oscilando entre a inércia e a agitação. A vida social dela se resumia à missa de domingo e às raras visitas de uma vizinha ou outra. Na maior parte do tempo, ficavam em casa, na companhia uma da outra. Um silêncio tenso preenchendo os espaços entre as poucas palavras que trocavam. A intimidade forçada havia se transformado em um tipo de estranhamento. Conheciam cada respiração, cada batida do coração da outra, mas suas mentes eram planetas distantes. Em uma tarde quente e poeirenta, enquanto varriam o quintal no ritmo lento e sincronizado que haviam aperfeiçoado, viram um homem se aproximar pela estrada. Não era ninguém conhecido, era um forasteiro, e forasteiros eram raros naquela parte de Arapiraca. Ele caminhava devagar, olhando para as casas com curiosidade. Ao chegar à porteira dos Mendes, ele parou. Seus olhos as encontraram, e ao contrário da maioria das pessoas, ele não desviou o olhar. Não havia horror, nem piedade em sua expressão. Apenas uma curiosidade calma, serena. Ele era jovem, talvez um pouco mais velho que elas. Usava roupas simples de trabalhador. E seus olhos eram de um castanho claro, quase mel. Ele sorriu, um sorriso pequeno e tímido, e acenou com a cabeça. Lourdes, como sempre, assumiu a defensiva. Parou de varrer e o encarou, a expressão dura. Laura, por outro lado, sentiu algo diferente. Uma estranha calma emanava daquele homem. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu como um monstro sendo observado, mas simplesmente como uma pessoa sendo vista. O homem não disse nada, apenas ficou ali por um instante, seu olhar passando de Laura para Lourdes e de volta, como se tentasse decifrar um enigma fascinante. Então, ele tocou a aba do chapéu em um gesto de respeito e continuou seu caminho pela estrada. Elas o observaram até que ele desaparecesse na curva. «Quem era aquele?» perguntou Laura, mais para si mesma do que para a irmã. «Sei lá. Um andante, um retirante. Não importa», respondeu Lourdes, voltando a varrer com uma energia renovada e irritada. «Gente estranha. É melhor ficar longe». Mas Laura não conseguiu esquecer aquele olhar. Era um olhar que não as reduzia à sua condição. Um olhar que parecia enxergar além da pele, além da carne unida. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ela não sonhou com príncipes de livros. Sonhou com um par de olhos cor-de-mel e um silêncio que não era opressor, mas sim, cheio de compreensão. Uma pequena semente de esperança, minúscula e frágil, havia sido plantada em seu coração cansado. O forasteiro não era um andante. Seu nome era Damião, e ele viera de uma cidade vizinha para trabalhar na reforma da capela local. Era sobrinho do pedreiro-chefe, um homem calado e habilidoso com as mãos. Logo, a vila descobriu o motivo do silêncio de Damião. Ele era mudo. Uma febre alta na infância lhe roubara a voz, mas não o espírito. Ele se comunicava através de gestos, de um caderno e um lápis que carregava no bolso, e principalmente através de seus olhos expressivos. Arapiraca, com sua desconfiança habitual por tudo que é diferente, o tratou com uma distância cautelosa. Mas Damião não parecia se importar. Ele fazia seu trabalho, entalhando novos santos de madeira para o altar, consertando os bancos gastos, e em seu tempo livre, vagava pelas redondezas, observando o mundo com uma atenção que os falantes raramente possuíam. Seus caminhos, e os das irmãs Mendes, começaram a se cruzar com uma frequência que Lourdes achava suspeita, e Laura, secretamente, aguardava com ansiedade. Ele as via quando iam buscar água no poço, quando estavam sentadas na varanda costurando. E sempre, ele as cumprimentava com o mesmo aceno de cabeça e o sorriso tímido. Laura começou a notar os detalhes sobre ele. As mãos fortes, manchadas de tinta e verniz, mas com dedos longos e ágeis. O jeito como ele parava para observar um pássaro em uma árvore, a cabeça inclinada, completamente absorto. A maneira como seus olhos pareciam sorrir antes de seus lábios. Um dia, enquanto voltavam da venda, uma das sacolas de compras rasgou, espalhando laranjas pela estrada de terra. Antes que pudessem se abaixar no movimento desajeitado que a tarefa exigia, Damião apareceu, vindo de algum lugar. Ele não hesitou. Rapidamente, juntou todas as laranjas,
limpou a poeira de cada uma com a barra da camisa e as entregou para elas em seu próprio chapéu. Laura murmurou um "obrigada", o rosto corado. Lourdes apenas acenou com a cabeça, desconfiada. Damião sorriu para Laura, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Ele então apontou para si mesmo, depois para a capela, e fez um gesto de martelar, indicando onde trabalhava. Laura sorriu de volta. Lourdes as observava, a mandíbula tensa. A partir daquele dia, a interação silenciosa se tornou um pequeno ritual. Damião, ao passar pela casa delas, deixava algo na porteira. Uma vez foi uma flor do campo, de um amarelo vibrante. Outra vez, uma pequena manga colhida no pé. E um dia, ele deixou um presente que fez o coração de Laura parar. Um pequeno pássaro, perfeitamente entalhado em um pedaço de madeira, as asas abertas como se estivesse prestes a voar. Laura pegou o pássaro, a madeira lisa e quente do sol em suas mãos. Era a coisa mais bonita que já havia segurado. Ela sabia, de alguma forma, que o presente era para ela. "O que esse aleijado quer com a gente?" rosnou Lourdes, quando entraram em casa. "Está zombando de nós, dando esmola." "Ele não é aleijado, Lourdes, e não está zombando", defendeu Laura, a voz mais firme do que o habitual. "Ele foi gentil. Gentileza de gente estranha é perigosa. Ele quer alguma coisa. Todo mundo sempre quer alguma coisa." A desconfiança de Lourdes era uma parede de gelo, mas o calor que emanava do pequeno pássaro de madeira na mão de Laura era mais forte. Damião não parecia querer nada. Ele parecia apenas ver, e ser vista de verdade era algo que Laura nunca havia experimentado. Ele não via as siamesas, a aberração, as filhas de Joana. Ele via Laura, com sua timidez e seus sonhos, e via Lourdes, com sua armadura e seu medo. E por alguma razão que Laura não compreendia, ele parecia ter escolhido se aproximar do lado mais suave daquela entidade dupla. A corte silenciosa de Damião era feita de pequenos gestos, de olhares que se prolongavam por um segundo a mais, de uma presença calma que não exigia nada. E para Laura, que vivera uma vida inteira de ruídos, os cochichos da cidade, as acusações da irmã, as vozes de seus próprios medos, aquele silêncio era a mais eloquente declaração de amor que já conhecera. A aproximação de Damião se tornou o novo centro de gravidade na vida das irmãs, e o equilíbrio precário que mantinham foi irremediavelmente quebrado. Para Laura, era como o desabrochar de uma flor em um terreno que ela julgava estéril. Para Lourdes, era uma invasão, uma violação do santuário de miséria e resignação que ela havia construído ao redor delas. Lourdes sentia a presença de Damião como uma ameaça física. Quando ele se aproximava, ela sentia o corpo que dividiam se inclinar sutilmente na direção dele. Uma traição involuntária orquestrada pelos desejos de Laura. Sentia a aceleração do coração da irmã, a respiração que se tornava mais leve, e odiava isso. Odiava ser uma passageira em uma viagem emocional que não havia escolhido. "Ele está vindo aí de novo", anunciava Lourdes, a voz carregada de veneno, ao avistá-lo na estrada. Imediatamente, ela tentava puxar o corpo delas para dentro de casa, mas Laura resistia, uma força surpreendente em sua aparente fragilidade. "Deixe-o, Lourdes. Ele não faz mal a ninguém", pedia Laura. "Ele faz mal a mim", retrucava Lourdes. "Ele me dá nos nervos com aquele jeito de cachorro pidão. E você com essa cara de boba apaixonada? É ridículo! Nós somos ridículas!" As interações de Damião com Laura se tornaram mais ousadas, sempre sob o olhar vigilante e hostil de Lourdes. Um dia, ele as encontrou sentadas na varanda, e em vez de apenas acenar, aproximou-se. Tirou o caderno do bolso e escreveu com uma letra caprichada: "Seu cabelo é da cor da noite", e mostrou para Laura. O rosto de Laura se incendiou. Foi o primeiro elogio que recebeu em sua vida que não foi seguido de um "vocês". Foi dirigido a ela, e somente a ela. Ela não soube o que responder. Apenas baixou os olhos, o coração aos pulos. Lourdes, lendo por cima do ombro da irmã, bufou. "Grande poeta. Tenta enganar as outras com essa conversa fiada, seu mudo abusado." Damião olhou para Lourdes, e pela primeira vez, a calma em seu rosto deu lugar a uma sombra de dor. Ele não parecia ofendido, mas magoado. Ele virou a página do caderno e escreveu algo novo. "Eu não engano. Eu vejo." Ele mostrou a frase para ambas. Depois guardou o caderno
e se foi, a passos lentos. A frase ficou ecoando na mente delas. Eu vejo. O que ele via. Lourdes se recusava a lhe acreditar. Para ela, era um truque. Uma forma de se aproveitar da fragilidade delas. Talvez por pena, talvez por uma perversão que ela não conseguia nomear. Laura, no entanto, acreditava. Ela sentia que ele via além da superfície. Ele via a alma dela. Uma alma que ansiava por ser reconhecida como única. A tensão entre as irmãs atingiu o ápice em uma tarde em que Damião as encontrou sozinhas perto do riacho, onde lavavam roupa. Ele se aproximou e, com um gesto tímido, ofereceu uma pequena goiaba a Laura. Quando Laura estendeu a mão para pegar a fruta, os dedos dele tocaram os dela. Foi um toque breve, quase acidental, mas para Laura foi como um choque elétrico. Um calor se espalhou por seu braço, por seu peito, uma sensação que era inteiramente nova e avassaladora. Ela prendeu a respiração. E Lourdes sentiu tudo. O arrepio na pele da irmã, a súbita falta de ar, o tremor que percorreu o corpo delas. Foi a gota d'água. Aquele toque, aquela intimidade, era uma violação. Era como se Damião tivesse tocado nela também, sem sua permissão. Chega! Gritou Lourdes, levantando-se de supetão, o que quase as desequilibrou. Fique longe de nós. Ouviu bem? Longe! Damião recuou, assustado com a explosão. Laura olhou para a irmã, os olhos cheios de lágrimas e súplica. Lourdes, por favor, o que, Laura? Você não percebe? Ele está nos separando. A única coisa que nos resta, nossa união. E você está deixando esse estranho entrar no meio. A acusação era tão absurda e, ao mesmo tempo, tão verdadeira, que deixou Laura sem palavras. Damião, percebendo a profundidade do conflito que havia causado, deu um passo para trás, o rosto uma máscara de tristeza. Ele olhou uma última vez para Laura, um olhar que pedia desculpas, e se afastou, desaparecendo por entre as árvores. Laura sentiu como se o sol tivesse se apagado. O calor do toque dele ainda vibrava em sua pele, mas agora estava misturado com o frio gelado da raiva de sua irmã. O santuário, que para Lourdes era a união delas, e para Laura, a sua própria mente, havia sido invadido, e agora a guerra não era mais contra o mundo exterior, mas dentro de suas próprias fronteiras. A explosão de Lourdes perto do riacho mergulhou a casa em um silêncio pesado e opressor. Por dias, elas mal se falaram, movendo-se em sua rotina diária com uma precisão mecânica que mascarava a turbulência interior. Laura estava mergulhada em uma tristeza profunda, sentindo a ausência de Damião como uma dor física. Lourdes, por sua vez, estava consumida pela raiva e por um sentimento que ela não admitiria nem para si mesma. O medo. Medo de ser deixada para trás, de se tornar uma espectadora da vida da irmã, uma prisioneira em seu próprio corpo. Damião não se aproximou mais. Elas o viam de longe, trabalhando na capela, mas ele mantinha distância, o olhar sempre triste quando cruzava com o delas. A vitória de Lourdes tinha um gosto amargo, pois a miséria de Laura era um veneno que ela também era forçada a beber. A situação tornou-se insustentável. Numa noite, incapaz de suportar o som dos soluços silenciosos de Laura, que sacudiam o corpo delas na escuridão, Lourdes finalmente quebrou. Pare de chorar, disse ela, a voz rouca. Não aguento mais. Eu não consigo, sussurrou Laura. Dói. Eu sei que dói, sua idiota. Eu sinto, retrucou Lourdes. Houve uma longa pausa, e então, em um tom mais baixo, quase de rendição, ela acrescentou. O que você quer que eu faça? A pergunta pegou Laura de surpresa. Era a primeira vez que Lourdes lhe dava uma escolha, que reconhecia a validade de seus sentimentos. Eu só queria poder falar com ele. Sem você me odiando por isso. Lourdes suspirou. Um som longo e cansado. Ela olhou para o teto escuro, para as sombras que dançavam com a luz da lua que entrava pela fresta da janela. A vida inteira delas havia sido uma negociação. Talvez essa fosse apenas mais uma, a mais difícil de todas. Está bem, disse ela, as palavras saindo com dificuldade. Vamos fazer um pacto, um acordo. Laura se virou para encará-la na penumbra. Que acordo? Quando ele estiver com você. Lourdes engoliu em seco. Eu não vou estar. Eu vou fechar os olhos. Vou pensar em outra coisa. Vou me concentrar na costura, nas contas
Em qualquer coisa. Eu vou te dar espaço. O espaço que eu puder dar. Mas você tem que me prometer uma coisa. O quê? Perguntou Laura, o coração começando a bater com uma esperança frágil. Isso não pode nos destruir. No final do dia somos só nós duas. Ele vai embora um dia. Nós vamos ficar. Você tem que lembrar disso. Eu lembro. Eu nunca esqueço. Respondeu Laura, a voz embargada de gratidão. Naquela noite, elas selaram o pacto não com um aperto de mãos, mas com uma respiração sincronizada, uma aceitação mútua de que teriam que sacrificar uma parte de si mesmas pela paz, ou talvez pela sanidade, da outra. No dia seguinte, Laura, com uma coragem que ela não sabia que possuía, caminhou até a capela. Lourdes a acompanhou, o corpo tenso, mas a boca fechada. Damião estava do lado de fora, lixando um pedaço de madeira. Ao vê-la se aproximar, ele se levantou, a surpresa e a esperança em seu rosto. Laura parou a uma distância respeitosa. Lourdes, fiel à sua promessa, desviou o olhar, focando em um ponto no horizonte, o rosto uma máscara impassível. Eu queria me desculpar, começou Laura, a voz trêmula. Pela minha irmã. Ela não quis dizer aquilo. Damião balançou a cabeça e tirou seu caderno. Escreveu rapidamente. Ela estava protegendo vocês. Eu entendo. A compreensão dele a desarmou. Eles ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio confortável. Laura sentia a rigidez de Lourdes ao seu lado. Um lembrete constante do pacto. Damião então deu um passo à frente e, com uma delicadeza infinita, tocou o rosto de Laura com as costas dos dedos. Laura fechou os olhos, saboreando o toque. Ele se inclinou e, muito lentamente, beijou-a. Foi um beijo casto, suave, um simples toque de lábios. Mas para Laura, foi o universo inteiro se realinhando. Foi a confirmação de que ela era desejável, de que era uma mulher, de que podia ser amada por quem era. E Lourdes sentiu tudo. Sentiu o calor dos lábios de Damião através da pele da irmã. Sentiu a onda de emoção que percorreu Laura. Um misto de alegria e choque. E fiel à sua promessa, ela manteve os olhos fechados. Mas por trás de suas pálpebras, uma lágrima solitária e amarga escorreu por seu rosto. Era a lágrima de sua própria solidão. A dor de ser uma testemunha silenciosa da felicidade que nunca seria sua. O pacto havia sido selado. E o preço da paz de Laura era a prisão de Lourdes em seu próprio corpo. O pacto, nascido do desespero e da necessidade, transformou a dinâmica de suas vidas. A presença de Damião tornou-se uma constante, mas uma constante cuidadosamente gerenciada. Os encontros aconteciam na varanda, ao entardecer, ou em caminhadas lentas pela beira do riacho. E durante esses momentos, Lourdes se retirava para um lugar dentro de si mesma. Era uma proeza de disciplina mental. Ela fechava os olhos, mas não era um ato passivo. Era uma construção ativa de uma barreira. Ela recitava mentalmente as tabuadas, planejava os concertos de roupas da semana, lembrava-se das receitas da mãe, concentrava-se nos sons da natureza, o zumbido de um inseto, o farfalhar das folhas, qualquer coisa que não fosse o sussurro das roupas de Damião, o som da respiração de Laura, a energia que emanava do casal. Fisicamente ela sentia tudo. Sentia a mão de Damião segurando a de Laura, o calor se transferindo para sua própria mão. Sentia a leve pressão quando ele colocava o braço sobre os ombros de Laura. Sentia a inclinação do corpo quando Laura se apoiava nele. Era uma tortura sutil, uma invasão sensorial que ela combatia com toda a sua força de vontade. Laura, por sua vez, vivia esses momentos com uma mistura de euforia e culpa. A felicidade de estar com Damião era tão intensa que era quase dolorosa. Ele a entendia sem palavras. Trazia-lhe livros que conseguia na cidade, e eles passavam horas sentados, Laura lendo em voz alta para ele, enquanto ele a ouvia com uma devoção que a fazia se sentir a pessoa mais importante do mundo. Ele comunicava seu amor de 1000 maneiras silenciosas, com um olhar, com um toque, com os pequenos presentes que continuava a lhe dar. Uma fruta madura, uma pedra lisa do rio, outro animal entalhado em madeira. Para Laura, era um sonho tornado realidade, mas a culpa estava sempre presente. Ela estava ciente da rigidez do corpo de Lourdes ao seu lado, da respiração controlada, do esforço monumental que a irmã fazia para lhe dar aquele espaço. Às vezes, no meio de um momento de pura alegria com Damião, ela olhava para o rosto da irmã,
os olhos fechados, a boca uma linha fina. E sentia uma pontada de egoísmo. Estava construindo sua felicidade sobre o sacrifício de Lourdes. A dinâmica bizarra não passou despercebida na pequena Arapiraca. As pessoas cochichavam sobre o namoro do mudo com a metade da menina de duas cabeças. A cena era surreal. Um rapaz apaixonado, uma moça correspondendo ao seu afeto, e a outra, a gêmea, presente como uma estátua, os olhos fechados para o mundo. Alguns achavam comovente, outros grotesco. Joana e Manuel observavam com uma mistura de preocupação e resignação. Joana rezava ainda mais, pedindo a Deus que protegesse suas filhas da dor. Manuel, em seu silêncio, parecia entender que aquilo, por mais estranho que fosse, era uma forma de vida, uma forma de felicidade. E quem era ele para julgar? A maior prova do pacto veio em uma noite de lua cheia. Damião as levou para um pequeno monte atrás da capela, de onde se podia ver a cidade adormecida. Lá, sob as estrelas, ele e Laura trocaram beijos mais longos, mais profundos. O desejo, antes um sonho abstrato para Laura, tornou-se real, uma corrente elétrica que percorria seu corpo. Lourdes, sentada ao lado, sentiu a onda de desejo de Laura como se fosse sua. O coração acelerado, a pele arrepiada, as sensações físicas do amor. Foi o seu teste mais difícil. Ela se agarrou ao seu mantra mental, contando de 1 a 100, de 100 a 1, repetidamente. Uma âncora em um mar de sensações que não lhe pertenciam. E o ressentimento cresceu dentro dela. Uma erva daninha, escura e amarga. Ela estava dando a Laura o seu amor, mas no processo, estava sendo forçada a sentir o eco de uma paixão que a excluía, ressaltando sua própria solidão de uma forma insuportável. Era a doadora e a prisioneira do mesmo corpo, um paradoxo que a estava consumindo por dentro. A vida em Arapiraca seguia seu ritmo lento, marcado pelas estações de seca e chuva, pelas colheitas e festas religiosas. O arranjo entre as irmãs e Damião, embora ainda fosse motivo de cochichos, havia se tornado parte da paisagem local. Mas o sertão, como a vida, é propenso a mudanças súbitas e inesperadas. A mudança chegou na forma de um caminhão FNM barulhento, que passou a fazer da venda de seu antenor um ponto de parada regular. O motorista do caminhão era o oposto de Damião. Seu nome era Ricardo, e ele era um furacão de energia e palavras. Alto, de ombros largos, com uma barba por fazer e um sorriso ousado que mostrava dentes muito brancos. Ele trazia consigo o cheiro de poeira de estrada e de mundos distantes. Transportava mercadorias entre Pernambuco e Sergipe. E Arapiraca era seu ponto de descanso no meio do caminho. Ricardo era um contador de histórias. Sentava-se na porta da venda, com uma cerveja na mão, e encantava os homens locais com seus relatos sobre as capitais, sobre o porto de Recife, sobre as mulheres de Aracaju. Ele falava alto, ria com vontade e tinha uma confiança que beirava a arrogância, mas que era de alguma forma cativante. Na primeira vez que viu as irmãs Mendes, ele não demonstrou o choque ou a curiosidade silenciosa de Damião. Ele as encarou de frente, os olhos azuis faiscando de interesse, e soltou um assobio baixo de admiração. Ora, vejam só. O que a Bahia dá, Alagoas abençoa em dobro. Laura corou e baixou os olhos, desconfortável com a atenção descarada. Lourdes, no entanto, o fuzilou com o olhar. Perdeu alguma coisa por aqui, caminhoneiro? Ricardo gargalhou, uma risada alta e genuína. Opa, a moça é brava. Gosto assim. Mostra que tem sangue nas veias. Ele se aproximou, sem nenhum traço de hesitação. Meu nome é Ricardo. E o das donzelas? Não é da sua conta, retrucou Lourdes. Lourdes. E essa é a Laura, disse Laura baixinho, cutucando a irmã. Lourdes e Laura, repetiu Ricardo saboreando os nomes. 2 nomes bonitos para 2 moças bonitas. Ele piscou para Lourdes, especialmente para a enfesada. Lourdes ficou sem reação. Estava acostumada a ser temida, ignorada ou alvo de pena. Mas ser paquerada, desafiada daquela forma, era algo inteiramente novo. Ela sentiu um calor subir ao rosto, uma mistura de raiva e, para sua total surpresa, uma ponta de vaidade. A partir daquele dia, sempre que Ricardo estava na cidade, ele procurava por elas. Mas ao contrário de Damião, sua atenção não era para Laura.
Era Lourdes que o fascinava. Ele parecia se deliciar com a acidez dela, com suas respostas curtas e grossas. Via aquilo não como hostilidade, mas como um desafio. E aí, Carranca? O sol nasceu quadrado hoje de novo? Ele a provocava encostado na cerca da casa delas. Só depois que você apareceu. Ela respondia sem parar de costurar. Ele ria. Trazia para ela presentes das suas viagens. Um pedaço de queijo do sertão de Pernambuco. Uma fita de cabelo colorida que comprara em uma feira. Uma revista com fotos de lugares distantes. Eram presentes para Lourdes. Ele os entregava diretamente na mão dela, ignorando Laura quase que por completo. Laura se sentia desconfortável e confusa. Estava acostumada a ser o centro do, raro, universo romântico delas. A atenção de Ricardo para com Lourdes era estranha, e a reação da irmã era ainda mais. Lourdes, que sempre fora tão defensora de seu espaço, tão hostil a qualquer intruso, parecia menos hostil. Ela ainda era ríspida, mas havia uma nova corrente subterrânea em suas interações, uma tensão que não era apenas raiva. Ricardo não era sutil como Damião. Ele não se importava com pactos ou espaços mentais. Ele conversava com Lourdes como se Laura não estivesse ali, fazendo perguntas sobre a vida dela, sobre o que ela pensava do mundo, elogiando sua inteligência e seu gênio forte. Você tem fogo nos olhos, sabia? A maioria das mulheres por aí parece um bando de passarinho assustado. Você é uma leoa, ele lhe disse um dia. Lourdes, pela primeira vez na vida, não soube o que responder. Aquele homem barulhento, com seu jeito expansivo e sua confiança inabalável, estava fazendo algo que ninguém jamais fizera. Ele estava vendo ela. Não a metade de um todo, não a irmã amarga, mas Lourdes. E o furacão chamado Ricardo estava começando a derrubar os muros que ela levara uma vida inteira para construir. A dinâmica dentro da casa dos Mendes se inverteu de uma forma que ninguém poderia prever. Agora, era Laura quem se sentia como uma espectadora, uma prisioneira dos sentimentos da irmã. A chegada de Ricardo e seu foco implacável em Lourdes criaram um espelho da situação anterior, mas a imagem refletida era muito mais complexa e desconfortável. Quando Ricardo estava por perto, o corpo que elas dividiam se enchia de uma energia nervosa que emanava de Lourdes. O coração dela batia mais forte. A respiração ficava um pouco mais curta. Laura sentia a agitação da irmã, uma mistura de irritação, ansiedade e uma excitação que Lourdes jamais admitiria. O pacto que haviam feito para Damião não se aplicava aqui. Ricardo não esperava que uma delas se apagasse. Ele falava alto, gesticulava, e sua presença preenchia todo o espaço, físico e emocional. Ele dirigia suas piadas e provocações a Lourdes, que respondia com um sarcasmo cortante, mas seus olhos atraíam. Havia um brilho neles que Laura nunca vira antes. Laura se sentia profundamente estranha. A corte de Ricardo era o oposto da de Damião. Não havia silêncio, nem delicadeza. Havia desafios, risadas altas e uma intimidade forçada. Ricardo contava a Lourdes sobre suas aventuras na estrada, sobre brigas em que se meteu, sobre as dificuldades de sua profissão. E Lourdes ouvia, fascinada. Aquele homem era a personificação do mundo lá fora, da liberdade que ela tanto desejava e desprezava. Os encontros com Damião, que antes eram o refúgio de Laura, agora eram tingidos por essa nova realidade. Enquanto estava com Damião, sentindo sua calma e seu amor silencioso, Laura podia sentir a impaciência de Lourdes, a mente da irmã vagando, talvez se perguntando quando o caminhão de Ricardo apontaria na estrada novamente. A paz de seus momentos com Damião estava manchada. A situação gerou um novo tipo de conflito entre elas, mais sutil, mas igualmente doloroso. Ele é um grosseirão, disse Laura uma noite, referindo-se a Ricardo. Ele é honesto, defendeu Lourdes, surpreendendo a si mesma. Ele não mede as palavras. Pelo menos com ele a gente sabe onde pisa. A crítica implícita a Damião, com seu mundo de silêncios e gestos, não passou despercebida por Laura. Damião não é desonesto. Ele é gentil. Gentil não paga as contas, Laura. O mundo não é um dos seus romances. Era uma inversão de papéis. Laura, a sonhadora, agora se sentia como a guardiã da realidade, enquanto Lourdes, a pragmática, se permitia ser atraída por um contador de histórias, um homem que vendia sonhos de liberdade e aventura.
O ponto de virada aconteceu em uma tarde em que Damião não estava por perto. Ricardo apareceu na casa delas com um rádio de pilhas, uma novidade cara e cobiçada na época, para você não ficar só ouvindo os grilos cantarem carranca, disse ele, entregando o aparelho a Lourdes. Lourdes hesitou, mas a tentação foi mais forte. Ricardo ligou o rádio e uma música animada, um forró, preencheu o ar da varanda. Os olhos de Ricardo brilharam. Vem, vamos dançar, ele disse. Você ficou louco? Cuspiu Lourdes. Não vê a nossa situação? Eu vejo 2 pernas direitas e 2 esquerdas. Dá para dar um jeitinho. Ele pegou as mãos de Lourdes e, ignorando a presença de Laura, começou a balançar o corpo delas no ritmo da música. Foi um momento de caos absoluto. Laura, mortificada, tentava resistir, mas a força de Ricardo e a inesperada cooperação de Lourdes a arrastavam. Foi uma dança desajeitada, grotesca, mas no rosto de Lourdes, por baixo da carranca, havia um vislumbre de algo que Laura raramente via. Alegria. Uma alegria selvagem, desafiadora. Ricardo as girou, e por um instante, o mundo rodou, e Laura sentiu uma vertigem que era uma mistura de pânico e uma estranha, involuntária, euforia. Quando a música acabou, eles estavam ofegantes, rindo. Ou melhor, Ricardo e Lourdes estavam rindo. Laura estava apenas tentando recuperar o fôlego e a dignidade. Naquele momento, Laura entendeu. Ricardo não via Lourdes apesar de sua condição. Ele a via por causa dela. A força, a raiva, a resiliência de Lourdes, tudo aquilo que nascera de sua união forçada, era exatamente o que o atraía. E pela primeira vez, Laura sentiu uma pontada de ciúme, não de Ricardo, mas da atenção que ele dava à irmã. Alguém estava olhando para o outro lado do corpo delas, e o sentimento de ser a metade invisível era profundamente desolador. A vida das irmãs Mendes se transformou em uma complexa coreografia de emoções e logística. O corpo delas se tornou um palco onde 2 dramas românticos completamente diferentes se desenrolavam, muitas vezes simultaneamente. Era um exercício constante de negociação, sacrifício e uma forma bizarra de convivência. Elas desenvolveram um calendário não escrito, baseado nos horários de Damião e nas paradas imprevisíveis de Ricardo. As tardes eram, em geral, de Laura. Eram os momentos de calma, de leitura, de conversas silenciosas com Damião. Nesses períodos, Lourdes se recolhia em seu casulo mental, uma presença fisicamente próxima, mas emocionalmente distante. Ela costurava, os dedos movendo-se com uma velocidade impressionante, a mente focada apenas no tecido e na linha. As noites em que Ricardo estava na cidade pertenciam a Lourdes. Eram noites de ruído, de histórias, de risadas e do som do rádio. Ricardo trazia comida da venda, e eles comiam na varanda sob a luz do lampião. Durante esses momentos, era a vez de Laura se retirar. Ela pegava um livro, mas não conseguia ler. As palavras se embaralhavam na página, abafadas pela voz alta de Ricardo e pela risada rouca de Lourdes. Ela sentia a vibração da alegria da irmã em seu próprio peito, e isso a enchia de um ressentimento que a envergonhava. A maior prova de sua coexistência forçada era o sono. Quando Laura adormecia sonhando com o toque gentil de Damião, podia ser acordada pela agitação de Lourdes, que revivia em seus sonhos as estradas e as cidades das histórias de Ricardo. Quando Lourdes tinha um pesadelo sobre a solidão da estrada, Laura sentia o sobressalto, o suor frio. O corpo dela se tornou um diário compartilhado de sensações. A pele de Laura se arrepiava com uma carícia de Damião, e Lourdes sentia o eco desse arrepio. A barriga de Lourdes se enchia de borboletas quando Ricardo lhe dirigia um elogio ousado, e Laura sentia o revoo involuntário. Era uma intimidade violenta, uma exposição constante das emoções mais privadas. Ele segurou sua mão hoje por quase 1 hora. Reclamou Lourdes certa noite, depois que Damião foi embora. Meu braço ficou dormente. E você passou a noite inteira rindo das piadas sem graça daquele homem. Fiquei com dor de cabeça, retrucou Laura. Pelo menos eu me divirto. Você e seu mudo ficam se olhando como 2 bacuraus no escuro. É um tédio. É paz, Lourdes. Algo que você não conhece. As brigas eram constantes, sussurradas na escuridão do quarto. Brigavam por ciúme, por espaço, pelo direito de sentir sem ter uma testemunha. Mas por baixo das brigas, algo mais profundo estava acontecendo.
Pela primeira vez, ambas estavam sendo vistas como indivíduos. Pela primeira vez, ambas se sentiam, à sua maneira, desejadas. E essa experiência, mesmo com todos os seus conflitos, as estava mudando. Laura, encorajada pelo amor de Damião, começou a encontrar sua própria voz. Tornou-se menos tímida, mais disposta a expressar suas opiniões. Lourdes, por sua vez, começou a baixar a guarda. A casca de amargura começou a rachar, revelando uma vulnerabilidade e um desejo de conexão que ela sempre negara. Houve momentos de uma estranha e inesperada harmonia. Em uma tarde, Damião trouxe flores para Laura. E Ricardo, que chegou logo depois, trouxe uma fita para Lourdes da mesma cor das flores. Eles se encontraram na varanda, os quatro. O silêncio de Damião e a loquacidade de Ricardo. A doçura de Laura e a acidez de Lourdes. Por um breve instante, eles formaram um quarteto bizarro, duas metades de um todo, cada uma com seu par. Naquele momento, sentadas entre os dois homens, as irmãs se olharam. E no olhar delas não havia rivalidade, nem ressentimento. Havia um espanto compartilhado, um reconhecimento silencioso da extraordinária estranheza de suas vidas. Elas dividiam o mesmo corpo, mas haviam conseguido, contra todas as probabilidades, encontrar dois amores separados. Era um milagre doloroso, uma bênção imperfeita, mas era a vida delas. E pela primeira vez, talvez não fosse apenas uma história de sobrevivência, mas uma história de viver, em dobro. A vida, com sua cruel indiferença aos arranjos humanos, tem o poder de desmantelar até as mais complexas arquiteturas de felicidade. O primeiro pilar a ruir no mundo das irmãs Mendes foi o de Laura. A notícia chegou não por carta ou telegrama, mas através do padre da paróquia, que fora procurado pelo tio de Damião. A mãe de Damião, que vivia em um povoado distante, no interior de Sergipe, havia adoecido gravemente. Uma doença súbita e implacável que a deixara de cama, precisando de cuidados constantes. Damião, como filho único, precisava partir, imediatamente. O padre deu a notícia a Laura e Lourdes em uma tarde cinzenta, em que o céu parecia pressagiar a tristeza que viria. O coração de Laura pareceu parar de bater por um instante, e depois disparou em um ritmo doloroso. Ela sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ao seu lado, sentiu Lourdes enrijecer, não de raiva ou ciúme, mas de um instinto protetor. O adeus aconteceu no mesmo lugar do primeiro beijo, no pequeno monte atrás da capela. O trabalho de Damião ali estava quase concluído. O cheiro de madeira nova e verniz, que Laura passara a associar ao amor, agora tinha o odor da despedida. Damião segurava as mãos de Laura, os olhos cheios de uma dor que palavra nenhuma poderia expressar. Lourdes, a poucos centímetros de distância, cumpria seu pacto com uma lealdade que comoveu Laura. Ela virou o rosto para o lado, olhando para a linha do horizonte, dando-lhes a privacidade que a física lhes negava. Damião tirou seu inseparável caderno. A mão dele tremia um pouco ao escrever. Eu preciso ir. Minha mãe precisa de mim. Laura leu as palavras, as lágrimas embaçando sua visão. Ela apenas assentiu, incapaz de falar. Ele virou a página. Eu voltarei. Eu prometo. Eu vou esperar, sussurrou Laura, a voz quebrada. Ele então guardou o caderno e a abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado, um abraço que tentava conter uma vida inteira de sentimentos não ditos. Laura afundou o rosto no peito dele, inalando seu cheiro, tentando memorizar a sensação de seus braços ao seu redor. Lourdes sentiu o aperto do abraço, a trepidação dos ombros de Laura enquanto ela chorava, e sentiu uma pontada de uma emoção inesperada, compaixão. A dor de sua irmã era tão avassaladora, tão pura, que transcendia qualquer ressentimento que ela pudesse ter. Naquele momento, a dor de Laura era sua dor. Damião se afastou, beijou a testa de Laura uma última vez, e antes de partir, fez algo que surpreendeu a ambas. Ele tocou levemente o ombro de Lourdes. Quando Lourdes se virou, surpresa, ele a olhou nos olhos e acenou com a cabeça. Um gesto de respeito, talvez de gratidão. Um reconhecimento silencioso pelo seu sacrifício. Lourdes apenas assentiu, a garganta apertada. Elas o observaram descer o monte, a silhueta se tornando cada vez menor, até desaparecer. Laura continuou a chorar. Um choro silencioso e convulsivo que sacudia seu corpo. E Lourdes não a repreendeu, não a mandou parar. Em vez disso,
fez algo que não fazia desde que eram crianças. Ela passou o braço ao redor dos ombros de Laura e a segurou firme. Ele vai voltar, disse Lourdes, a voz surpreendentemente suave. Laura não sabia se acreditava naquelas palavras, mas a fonte delas era um consolo inesperado. Ali, no lugar onde seu amor havia florescido, ela enfrentava sua primeira grande perda, e a única pessoa no mundo que podia entender a profundidade de sua dor era aquela que estivera, por tanto tempo, a apenas um batimento cardíaco de distância, desejando que aquele amor não existisse. O pilar de Laura havia caído, mas em seu lugar, uma ponte frágil e antiga entre as duas irmãs começava a ser reconstruída. Com a partida de Damião, um silêncio melancólico se instalou sobre a vida de Laura. Os dias se tornaram longos e sem cor. Ela relia os poucos bilhetes que ele lhe deixara em seu caderno, acariciava o pássaro de madeira e esperava. Cada carroça que passava na estrada, cada forasteiro que chegava à vila, era uma centelha de esperança que logo se extinguia. Lourdes observava a vigília silenciosa da irmã com uma paciência recém-descoberta. O antigo desejo de dizer, eu te avisei, havia sido substituído por uma empatia que a surpreendia. A dor de Laura era uma presença constante, uma febre baixa que nunca cedia completamente, e Lourdes a compartilhava por osmose. A ausência de Damião também significou que o furacão Ricardo tinha o palco só para si. Suas visitas se tornaram o único evento que quebrava a monotonia. Ele chegava com seu caminhão barulhento, sua energia contagiante, e por algumas horas a casa se enchia de vida novamente. No entanto, a dinâmica entre ele e Lourdes também começou a mudar. Sem a presença de Damião como contraponto, a relação deles perdeu um pouco do seu brilho desafiador. Ricardo parecia sentir o vazio, a tristeza que emanava do corpo que elas dividiam. Sua irmã ainda está de luto pelo mudo? Ele perguntou a Lourdes uma noite, enquanto ouvia o rádio na varanda. Ela o amava, respondeu Lourdes simplesmente. Amor. Ricardo suspirou, olhando para na estrada escura à sua frente. É uma coisa complicada. Prende a gente. A estrada é mais simples. Você só precisa se preocupar com a próxima curva. Lourdes sentiu um calafrio com aquelas palavras. Pela primeira vez, ela percebeu a verdadeira natureza de Ricardo. Ele não era um homem de raízes, de promessas. Ele era um homem da estrada. E a estrada sempre chama de volta. Suas visitas começaram a ficar mais espaçadas. Antes, ele passava toda semana. Agora, às vezes, levava 15 dias, um mês. Ele chegava mais cansado. As histórias já não eram tão vibrantes. Trazia presentes, mas pareciam mais uma obrigação do que um gesto de afeto. Lourdes sentia a distância crescendo entre eles. Ele estava fisicamente ali, mas sua mente já estava na próxima carga, na próxima cidade. A paixão ardente estava se tornando as brasas de uma fogueira que se apagava. Ela tentou lutar contra isso, sendo mais sarcástica, mais desafiadora, tentando reacender a faísca que o atraíra no início. Mas ele apenas sorria, um sorriso cansado, e mudava de assunto. A despedida dele não foi como a de Damião. Não houve um adeus formal, nem promessas. Foi apenas um desaparecimento gradual. Um dia, ele partiu, dizendo até a próxima. E a próxima nunca chegou. As semanas se transformaram em meses. O caminhão FNM não roncava mais na frente da venda. O som do rádio na varanda silenciou. Ricardo se foi como chegara. Como um vento forte que agita tudo e depois passa, deixando apenas a poeira assentar. Lourdes não chorou. Não era de sua natureza, mas Laura sentiu a dor dela de uma forma diferente da sua. A dor de Lourdes não era a dor aguda da perda, mas a dor surda do abandono, da insignificância. Era a confirmação de sua crença mais antiga e cínica. No final, todos vão embora. Uma noite, sentadas em silêncio na varanda, Lourdes falou, a voz baixa, olhando para a estrada vazia. Você tinha razão. O mundo lá fora é cruel. Laura não respondeu com palavras. Apenas estendeu a mão e a colocou sobre a de Lourdes. A mão de sua irmã estava fria. Elas ficaram assim por um longo tempo. Duas mulheres unidas pela carne e agora, por um coração partido em dobro. Os homens que as haviam feito se sentir por um breve período, como indivíduos, haviam partido. E no vazio que deixaram, elas se reencontraram. Não havia mais pactos,
nem territórios a defender. Havia apenas a realidade nua e crua. No final do dia, como Lourdes previra naquela noite escura, eram apenas elas duas. E pela primeira vez em muito tempo, isso não pareceu uma sentença, mas sim uma fortaleza. O vazio deixado por Damião e Ricardo foi, paradoxalmente, o que permitiu que Laura e Lourdes preenchessem o espaço que havia crescido entre elas. A casa, antes um palco para 2 dramas, voltou a ser apenas o seu refúgio. O silêncio, antes tenso e cheio de palavras não ditas, tornou-se gradualmente um silêncio de compreensão. Elas tiveram que aprender a viver uma com a outra novamente, não como rivais ou guardiãs de territórios emocionais, mas simplesmente como irmãs. O luto compartilhado, embora por razões e de formas diferentes, serviu como a argamassa para reconstruir a ponte que os amores externos haviam abalado. Nos primeiros meses, a dor ainda era palpável. Laura olhava para a estrada com uma esperança que se recusava a morrer. Lourdes olhava para a mesma estrada com uma amargura que demorou a se dissipar. Elas não falavam sobre os homens que partiram. Seus nomes se tornaram tabu. Fantasmas cujas sombras ainda se projetavam sobre os dias. Em vez de palavras, elas usaram gestos. Lourdes, notando que Laura mal comia, começou a preparar seus pratos favoritos, insistindo com uma rispidez carinhosa para que ela se alimentasse. Você vai secar e me levar junto. Trate de comer. Laura, por sua vez, percebendo a insônia de Lourdes, começou a ler em voz baixa à noite. Não seus romances de amor, mas os salmos da Bíblia da mãe, as palavras ritmadas servindo como um calmante, um bálsamo para a mente inquieta da irmã. Elas voltaram a se concentrar na costura, e o trabalho se tornou sua terapia. O ritmo das agulhas, o zumbido da máquina de costura velha que herdaram da mãe, eram sons constantes e reconfortantes. Elas aceitavam mais encomendas, não apenas por dinheiro, mas para manter as mãos e as mentes ocupadas. Tornaram-se conhecidas em Arapiraca pela qualidade de seu trabalho. As meninas Mendes, que antes eram a curiosidade da cidade, agora eram as costureiras. Era uma identidade nova, uma que elas construíram juntas. A cumplicidade que haviam tido na infância, forjada pela necessidade de sobreviver em um mundo hostil, ressurgiu, mas agora era mais madura, temperada pela experiência do amor e da perda. Elas redescobriram seu humor particular, suas piadas internas que ninguém mais entendia. Um dia, enquanto ajustavam um vestido de noiva para uma moça da vizinhança, Laura suspirou. Lourdes imediatamente se preparou para uma onda de melancolia. — O que foi agora? Perguntou já cansada. — Estava pensando, disse Laura, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Imagina só a gente tentando entrar num vestido desses. Lourdes olhou para o vestido, depois para elas, e uma gargalhada genuína, algo que Laura não ouvia há muito tempo, escapou de seus lábios. Laura começou a rir também, e logo as duas estavam rindo até as lágrimas. Uma risada catártica que lavou meses de tristeza acumulada. Naquele momento, algo se curou. Elas perceberam que, embora o amor romântico lhes tivesse sido tirado, elas ainda tinham um ao outro. E o amor que partilhavam, um amor forjado em circunstâncias extraordinárias, era talvez mais resiliente e duradouro do que qualquer outro. Elas começaram a falar sobre o futuro novamente, mas desta vez era um futuro que incluía apenas as duas. Falaram em reformar a casa, em comprar uma máquina de costura nova, em plantar um jardim de flores na frente do quintal. Eram sonhos pequenos, alcançáveis, sonhos que elas poderiam construir juntas. A dor da perda não desapareceu da noite para o dia. Laura nunca deixou de esperar por Damião, e Lourdes nunca se livrou completamente do cinismo que Ricardo reforçara. Mas essas dores se tornaram parte de quem eram, cicatrizes que contavam a história de suas vidas. E agora, elas podiam olhar para as cicatrizes uma da outra, não com ciúme ou ressentimento, mas com um profundo e silencioso entendimento. Elas haviam amado, haviam perdido, e haviam sobrevivido, e haviam feito tudo isso juntas. A ponte entre elas não era mais apenas de carne e osso. Era, finalmente, uma ponte de almas. Os anos se desdobraram com a lentidão e a constância do sol do sertão. A juventude deu lugar à meia-idade, e a meia-idade, à velhice. A casa dos Mendes, com seu novo jardim florido na frente,
tornou-se uma instituição em Arapiraca. Manuel e Joana partiram, um após o outro, deixando para as filhas a casa, as memórias e uma fé resiliente que, à sua maneira, elas carregaram consigo. Laura e Lourdes envelheceram juntas. Os cabelos escuros foram salpicados de branco, depois se tornaram completamente prateados. As rugas mapearam seus rostos, contando histórias de risos e preocupações. O corpo que dividiam começou a sentir o peso do tempo. As costas doíam, as juntas reclamavam, e o ritmo de seus passos se tornou mais lento e cuidadoso. Elas se tornaram as tias Mendes para as crianças da vizinhança, as velhas Mendes para os mais novos que não conheciam sua história. Deixaram de ser uma curiosidade para se tornarem uma lenda, parte do folclore da cidade. As pessoas se acostumaram tanto com a visão delas que mal notavam sua condição. Viam apenas duas senhoras, sempre juntas, sentadas na varanda, costurando ou simplesmente observando o movimento da rua. A vida delas se assentou em uma rotina tranquila. Acordavam com o sol, cuidavam da casa e do jardim, trabalhavam em suas costuras e, ao final da tarde, sentavam-se na varanda para ver o dia terminar. A paz que encontraram não era a ausência de problemas, mas a aceitação de sua realidade. Laura nunca mais teve notícias de Damião. A promessa de seu retorno se desvaneceu com o tempo, tornando-se uma memória doce e melancólica, como a fragrância de uma flor que murchou há muito tempo. Ela nunca mais se apaixonou. O amor por Damião havia preenchido um espaço em seu coração que ela decidiu manter intacto, um santuário privado. Lourdes, fiel ao seu pragmatismo, nunca esperou que Ricardo voltasse. Às vezes, quando via um caminhão grande passar na estrada, sentia uma pontada de algo que poderia ser nostalgia, mas afastava o sentimento rapidamente. Ela também não procurou outro amor. A experiência com Ricardo a havia ensinado que o mundo exterior era transitório, e ela encontrou sua segurança na permanência de sua vida com Laura. Elas se tornaram o apoio uma da outra em todas as coisas. Quando uma adoecia, a outra cuidava, media a febre, preparava o chá. Quando uma estava triste, a outra oferecia o consolo do silêncio ou uma palavra de conforto. Elas conheciam os humores uma da outra pelo simples ritmo da respiração. A tecnologia chegou devagar a Arapiraca. Elas compraram uma televisão, e as novelas se tornaram seu novo passatempo. Debatiam os enredos, criticavam os vilões e torciam pelos mocinhos. As histórias na tela eram um eco distante de seus próprios dramas, mas agora elas podiam observá-los com a segurança e o distanciamento da idade. A relação delas atingiu uma profundidade que transcendia a necessidade. Elas não estavam mais juntas apenas porque a natureza as fez assim, mas porque, depois de uma vida inteira de conflitos e reconciliações, elas haviam escolhido estar juntas em espírito. Aprenderam a apreciar as qualidades uma da outra. Laura admirava a força de Lourdes, sua capacidade de enfrentar o mundo sem medo. Lourdes, embora nunca admitisse em voz alta, encontrava conforto na gentileza de Laura, em sua capacidade de ver beleza nas pequenas coisas. Eram duas metades, que em vez de formarem um todo perfeito, formavam um todo real, com suas falhas, suas cicatrizes e sua história compartilhada. A longa estação da calma não foi uma estação de tédio, mas de paz. Uma paz conquistada a duras penas, tecida com os fios da aceitação, do perdão e de um amor que, em sua forma mais pura e incondicional, era o único que realmente havia resistido ao teste do tempo. O amor de uma irmã pela outra. 84 anos depois do choro duplo que anunciou sua chegada ao mundo, Laura e Lourdes Mendes estavam novamente em um ambiente clínico, o cheiro de antisséptico substituindo o cheiro de terra e ervas de seu nascimento. A viagem a Maceió foi ideia de um médico jovem e entusiasta do posto de saúde de Arapiraca, que via nelas não uma lenda local, mas um desafio médico fascinante. Ele insistiu, conseguiu a consulta com um especialista renomado e elas, mais por cansaço do que por esperança, concordaram em ir. E assim, a história delas fechou o círculo, voltando ao ponto de partida da narrativa. O consultório branco e frio do Dr. Arnaldo. A oferta da cirurgia, a possibilidade de separação, não foi uma surpresa.
Elas ouviram falar de casos semelhantes em outros lugares do mundo, vistos na televisão. A ciência, que em sua infância as havia condenado a ficarem juntas, agora lhes oferecia a chance de se separarem na velhice. Era uma ironia que não passou despercebida por Lourdes. Enquanto o médico falava sobre técnicas, riscos e possibilidades, Laura não pensava no futuro, mas no passado. Ela viu, como um filme mudo, sua vida inteira passar diante de seus olhos. Viu o quintal de terra batida, a carteira da escola, o sorriso de Chico no armazém, viu o rosto de Damião, o pássaro de madeira, o primeiro beijo, viu o caminhão de Ricardo, o som do rádio, a dança desajeitada. E em cada uma dessas cenas, Lourdes estava lá, não como uma sombra, mas como parte integral da imagem. Separar-se de Lourdes agora seria como arrancar seu próprio coração. Seria como apagar metade de suas memórias, pois cada memória sua estava intrinsecamente ligada a uma reação, a um sentimento, a uma presença de Lourdes. A dor de uma, a alegria da outra, a raiva, o ciúme, a compaixão. Tudo estava entrelaçado em uma tapeçaria única e indissolúvel. Ela olhou para Lourdes e viu que a irmã também estava perdida em pensamentos. O que Lourdes estaria pensando? Estaria ela, por um instante, tentada pela promessa de liberdade final? A liberdade de ter uma cama só para si? De andar em seu próprio ritmo? De viver seus últimos dias sem o peso físico e emocional da outra? Por um breve momento, o medo atravessou o coração de Laura. E se Lourdes dissesse sim? Mas então, Lourdes virou o rosto e encontrou seu olhar. E no fundo daqueles olhos castanhos, tão familiares, Laura não viu desejo de liberdade, mas a mesma compreensão que ela sentia. Viu o reconhecimento de que a prisão havia se tornado, ao longo de 8 décadas, seu único e verdadeiro lar. A individualidade que tanto buscaram na juventude havia sido um fantasma, uma miragem. A verdadeira identidade delas não era Laura ou Lourdes, era Laura e Lourdes, uma entidade forjada pelo tempo, pela dor, pelo amor e pela aceitação. Tentar separar isso agora seria um ato de violência, não de cura. Seria como tentar separar a raiz da árvore ou a melodia da canção. A recusa, dita primeiro pela voz suave de Laura e completada pela firmeza de Lourdes, não foi um ato de resignação, mas de soberania. Foi a declaração final de sua identidade. Elas não eram um erro da natureza que a ciência precisava consertar. Elas eram uma história completa, um testemunho de que a vida encontra formas de florescer nas circunstâncias mais improváveis. Ao saírem do hospital para o calor vibrante de Maceió, o barulho da cidade pareceu distante. Elas caminhavam em seu ritmo lento e sincronizado. Um corpo com 2 cabeças, 4 braços e 84 anos de história. Elas não precisavam de um bisturi para serem livres. A liberdade delas, haviam finalmente entendido, não estava na separação, mas na aceitação radical de sua união. A volta para Arapiraca foi um retorno ao santuário. A casinha de taipa, com suas paredes caiadas e o jardim florido, as recebeu como sempre. Nada havia mudado, e essa constância era o maior dos confortos. A vida retomou seu ritmo sereno. Os dias se passavam na cadência suave da máquina de costura, no cuidado com as plantas, nas conversas com os vizinhos que paravam na porteira. A história da viagem a Maceió e da recusa da cirurgia se espalhou, adicionando o capítulo final à lenda das irmãs Mendes. Elas não eram mais vistas como figuras trágicas, mas como símbolos de uma sabedoria incompreensível para a maioria. Naquela tarde, o sol de Alagoas começava a se render, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Laura e Lourdes estavam sentadas em suas cadeiras de balanço na varanda, um costume que haviam herdado dos pais. O movimento era perfeitamente sincronizado, um balanço suave que parecia o respirar de um único ser. Elas não falavam, não precisavam. Depois de tantos anos, o silêncio entre elas era mais eloquente do que qualquer conversa. Era um silêncio preenchido por memórias compartilhadas, por um entendimento que ia além das palavras. Laura olhou para o rosto da irmã, iluminado pela luz dourada do crepúsculo. Viu as rugas profundas, a pele manchada pelo tempo, e sentiu uma onda de amor tão imensa que quase a deixou sem fôlego. Um amor que não era romântico, nem apenas fraterno,
mas algo totalmente diferente, algo para o qual não existia nome. Era o amor de uma vida inteira de proximidade inescapável, de batalhas e de paz. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Laura, a voz baixa, quase um sussurro. Lourdes continuou a olhar para o horizonte por um longo momento. O balanço da cadeira rangeu suavemente. Me arrependo de não ter rido mais quando era moça, disse ela finalmente. E você? Laura pensou em Damião, na promessa não cumprida. A dor ainda estava lá, uma brasa quente sob as cinzas do tempo. Eu me arrependo de não ter tido mais tempo, respondeu. Elas ficaram em silêncio novamente, deixando que seus arrependimentos pairassem no ar e se dissolvessem na brisa do fim de tarde. Eram arrependimentos individuais, mas a paz que os sucedia era compartilhada. Mas sabe de uma coisa, Laura? Disse Lourdes, virando-se para ela, um brilho raro de ternura em seus olhos. A gente nunca esteve sozinha, nem por um minuto. Laura sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto enrugado. Não, nunca estivemos. Naquela afirmação simples residia a verdade de suas vidas. O que o mundo via como uma maldição, elas haviam, ao longo de uma vida inteira, transformado em uma bênção. A solidão, o maior dos medos humanos, era algo que elas nunca conheceram. Elas continuaram a se balançar, lado a lado, costela a costela, enquanto a noite descia sobre o sertão. Duas mulheres, um corpo, duas vidas, uma única história de resiliência. E ali, sob o céu alagoano que se enchia de estrelas, a história de Laura e Lourdes não terminava. Ela apenas se acalmava, como as águas de um rio que, após uma longa e turbulenta jornada, finalmente encontra o seu mar. A jornada delas, costurada com fios de dor, alegria e uma cumplicidade sem igual, nos lembra que cada vida é um universo em si. Se a história de Laura e Lourdes tocou seu coração, se o fez refletir sobre o que realmente significa ser completo e o que é a liberdade, pedimos que demonstre seu carinho. Inscreva-se em nosso canal para mais narrativas que exploram a profunda complexidade da alma humana. Deixe seu like para que esta história possa alcançar e inspirar mais pessoas. E por favor, comente abaixo. Para você, o que é a verdadeira companhia? Agradecemos por ter partilhado esta viagem conosco, até o último suspiro do dia na varanda delas.